Corinto. Paulo pensar nisso. Certo? Por exemplo, vocês ouviram falar das Olimpíadas, não já? Já. Nessas duas cidades aconteciam as Olimpíadas. De 4 em 4 anos. Aí dia de Olimpíada, como era a cidade? Lotado. Lotada de gente. E eles voltavam para as cidades dele. Se eles crescem lá, o evangelho ia chegar num lugar que Paulo ia não poder chegar. Amém, irmãos? Amém. Aí o Paulo pensava assim, ó. Mas nem sempre o que a gente pensa é o que Deus Quer. quer. Certo, irmãos? Até onde o evangelho vai chegar, é Deus que diz. E quem vai alcançar também é Deus que diz. Paulo, no capítulo 17, se vocês lerem depois, ele pregou em Atenas. Mas lá a pregação dele não fez Feito. porque converteu pouca gente. Certo? Ele converteu lá, a pregação converteu pouca gente lá em Atenas. Aí ele sai de Atenas o nome, e vai pregar onde? Coríntios. Aí ele vai um pouco decepcionado. A expectativa dele foi quebrada. Aí ele vai para Corinto, é assim, ó, Atenas é aqui, Corinto é aqui. Aí Corinto, irmãos, era uma cidade portuária, tinha 2 portos. Certo? Tinha um porto do lado leste e tinha um porto do lado oeste. Certo? Aí os navios chegavam aqui, pegavam a mercadoria, os escravos traziam a mercadoria de um lado para outro. E onde tem porto é lugar que tem muito o quê? Muita gente. Que mais? Muito trabalho. Que mais? Pecado, irmão. Certo? Corinto era uma cidade cheia de pecado. Não é não? Onde tem porto tem prostituição? Tem. Tudo que tem de ruim tinha lá. Aí Paulo escolhe essa cidade para levar o quê? Evangelho. O evangelho. Porque onde tem mais trevas é que precisa de quê? De luz. De luz. Amém? Vocês estão entendendo? Então, Por isso que ele vai. Não deu certo em Atenas, mas ele vai pregar lá em Corinto. Corinto. Aí o versículo 2 diz assim, ó. E achando. E achando ali um certo judeu chamado o quê? O nome Áquila. Aquila. Natural do Ponto, que era a cidade dele, a terra dele. Ponto aqui. Que havia pouco tinha vindo da Itália. E Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com eles. Então Paulo se encontra com esse casal. Aí diz assim, versículo 3, ó. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então Paulo, ele era um missionário, mas para se sustentar e fazer o quê? Tendas. Isso aqui, ó. Tá bom? Tendas. Aí naquela época a tenda era a coisa que dava o quê? Lucro. Lucro. Por quê? Que era pouco se fazia, né? Porque naquela época o povo viajava muito, né? Aí as moradias improvisadas eram as tendas, então era uma coisa que se vendia bastante. Aí Paulo aproveita disso. O versículo diz assim, ó. Doação. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então Paulo começa a evangelizar em Corinto, mas ele começa onde? Dentro da sinagoga. Por quê? Porque lá na sinagoga tinha gente para ouvir. É assim, irmão, ó. Se chegasse um pregador novo, aí o líder da sinagoga dizia, igual na Assembleia antigamente, né? Dá uma oportunidade aí para o irmão, certo? Então Paulo sabia disso. Aí ele disse assim, olha, eu vou pregar, aqui em Corinto tem uma sinagoga, e eu vou aproveitar para pregar aos irmãos da sinagoga. Aí diz assim, ó, versículo 5. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pelo Espírito,
testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Quem é que sabe dizer qual é o significado de Cristo? Qual é? Vamos lá. Filho de Deus. A gente já falou aqui várias vezes, esquece. Cristo. Cristo é o quê? Messias. Messias, mas quer dizer o quê? Enviado. Quase. Salvador. Ungido, irmão. Ungido. Os judeus estavam esperando há muito tempo o que é ungido. Certo? Certo? A grande expectativa dos judeus ainda é pelo Messias. Vocês sabiam que os judeus ainda estão esperando pelo Messias? Pois é. Aí Paulo nessa cidade, há 2000 anos atrás, está pregando que o Messias é quem? Está aqui, nós lemos aqui. É Jesus. É Jesus. Tá bom? Então veja o seguinte, ó. Jesus veio, aquelas pessoas não reconheceram, mas Paulo está explicando para eles. Porque a única pessoa que nos convence da nossa ignorância é quem? É o Espírito Santo. Entendeu? Eles viram Jesus vir, viram Jesus operar, viram Jesus morrer, viram Jesus ressuscitar, e mesmo assim eles não acreditavam que Jesus era o Cristo, o Messias. Aí continua, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou livre, e desde agora parto para os gentios. Então Paulo pregando na sinagoga, provando que Jesus, pelas escrituras, era o Cristo. Aí alguns judeus começaram a resistir a Paulo. O que é que Paulo faz? Que é, ele sai da sinagoga e vai pregar para os gentios, que são os não-judeus. Então aqui começa de fato o evangelho de Paulo aos gentios. Ele toma essa decisão. Porque os gentios são quem? Vamos lá. O que é o gentio? São pessoas não israelitas. Como quem? Como quem? Nós. Entendeu, irmão? Porque o evangelho começa lá, mas a promessa de Jesus é que o evangelho ia chegar aonde? Ao gentio. Isso, até os confins da terra. Tá bom?